Começamos muito bem daquilo que nós vamos falar, viu? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Vai precisar do pessoal? Não, pode sentar. Muito obrigado. Vocês são bênçãos. Aleluia. Eu sou Duval. Boa noite. Eu sou Érica. 32/33 anos de casados. Temos 3 filhos, um genro e um filho. Fazemos parte do corpo de Cristo e servimos ao Senhor junto com vocês aqui. Amém? Amém? Então, vamos dar também boa noite aos que estão nos ouvindo na internet. Sejam muito bem-vindos. Eu quero encorajar vocês também, sair da sua poltrona que está em casa e vir aqui se juntar conosco, gerar mais essa unidade, que é muito bom estar aqui presente com nossos irmãos. Amém? Então, nós temos a oportunidade hoje à noite de falar de um assunto que tem afligido a humanidade, os casais e até mesmo casais cristãos. E nós sofremos há tempos passados por não ter o conhecimento do que a palavra nos traz hoje como conhecimento para alcançar aquilo que Deus queria para a nossa vida. Porque na verdade nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para o casamento. Então nós vamos falar de algo que é muito fácil, Érica. é verdade. E começou já aqui com a questão da entrosação, de nos chamarmos com o grupo de louvor. É agora, não é? Venha, não vem. Então, essa questão da comunicação. Entendeu? A comunicação. Isso é de muita importância. Ninguém nasceu falando, mas a gente, para viver na vida, tem que falar, tem que comunicar de qualquer forma, com gestos, sendo mudo, qualquer coisa, mas a gente tem que comunicar. E é como o Duval está dizendo, no casamento, num relacionamento, a dois, na vida, na casa, a gente tem que saber se comunicar com qualidade, com eficiência. No início, a gente nem imaginava de que isso era importante. E sofremos muito, não foi isso, Duval? Primeiro porque não tinha um Senhor. A gente não tinha um Senhor reinando em nosso lar. E depois essa questão de saber conversar, se comunicar de forma adequada, a gente também não sabia, sofremos muito. Mas eu quero dizer que nós aprendemos, amém? Como é bom, né, irmãos? Nós entendemos que família, ela não vem pronta. Família, ela se constrói. E como é bom construir família debaixo dos princípios dessa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a maior chave para um casamento feliz não é você achar a pessoa certa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu achei a pessoa mais certa que poderia existir. Mas eu fiz tudo errado. E aí? Quem quer casar errado, irmãos? Ô, Duval, tem pessoas que podem dizer assim, mas eu não achei a pessoa certa. Mas você pode aprender a amar a pessoa errada. Amém? Você pode dizer assim, mas eu não sou como Duval e Érica. Hoje. Eu queria que houvesse essa interação. Mas sabe que você pode aprender a amar a pessoa que você pensa que não é para você e vai dar tudo certo? Amém? Porque, irmãos, as suas decisões é quem decide os seus destinos. Vou dizer de novo. As suas decisões é quem decide o seu destino. As indiferenças, irmãos, as opiniões, os gostos, existem, sim ou não? Mas a comunicação, a compreensão muda qualquer comportamento. E a comunicação, a gente precisa entender que ela é composta por 3 fatores. Eu vou dizer da linguagem bem simples, é o falar. O outro é o ouvir. E o outro, que é o resultado do falar e ouvir, que é entender. Estou entendendo? Porque eu falo, e se Duval não ouve, não me escuta de forma correta, ele não vai entender. E aí começa a ter problemas.
é verdade? Deixa eu dar um exemplinho aqui. Depois de tantos anos, gente, eu não sei se acontece com vocês, mas isso tem acontecido comigo e com o Durval, né? Tem coisas do nosso início de relacionamento que a gente diz, bicho, tomara que passe essa fase, porque eu não aguento mais. E a gente está chegando na cara dele. E a gente está chegando numa fase que também é muito interessante, sabe? A fase dos entos. E a gente ia vindo para cá e disse, eu preciso abastecer o carro. E vai chegando no posto e tem lá as bombas de combustíveis. Então, o Durval hoje está num desenrolar da vida que ele sempre pergunta a mim, e agora, isso aqui é o quê? E ele foi chegando no posto de gasolina e disse, Érica, eu quero botar álcool para limpar os bicos do carro. Aí olhou para mim e disse, onde é que está a bomba de álcool? E eu saí olhando e disse, Durval, está aqui. E ele foi estacionando o carro. E foi e disse, e onde está? Eu disse, está ali. E ele parou aqui, do ter gasolina, e disse, moço, é aqui nessa outra bomba de gasolina que tem álcool? Vocês estão entendendo? Então, já estou em outro nível da comunicação. E do meu lado, é que você não fala de você? Falo, vou falar. Então, isso eu tenho aprendido com o Durval. A gente chega num lugar, tipo... Gente, sabe Portugal? Fui a primeira vez. Então, chegou lá em certos ambientes e dizia assim, Érica, é por aqui que a gente vai ver tal coisa. Eu digo, Durval, eu estou igual a você. Onde é? E ele está nesse costume agora. Então, cabe a mim me adequar e procurar um meio para a gente poder interagir e viver em paz sem trazer conflitos por causa de uma comunicação. Está entendendo? E da mesma forma hoje, Durval no dia a dia, nos seus afazeres, e eu estou lá conversando com ele. E ele diz, Érica, uma barata entrou na minha sala. Eu disse, que tamanho é a barata? Ela é branca ou é preta? Tá engraçado. E ele diz, Érica, eu sei que lá que tamanho é, eu sei que eu pego o sapato e matei a barata. Vocês estão entendendo? É assim o nosso... O que é que eu quero dizer? Que eu estou numa fase que eu sou de estar perguntando muito dos detalhes das coisas. E tem hora que ele fica meio, respira fundo e diz, Érica, está me faltando a paciência de ter que falar dos detalhes disso aqui para você. Mas não, queridos. Não é. Não, é porque não sei, a mulher de vocês deve ser dessa mesmo jeito. Elas querem que a gente detalhe as vírgulas e as mínimas coisas. E ainda tem mais um tal de porquê. Mas eu entendo, irmãos, que a comunicação, ela estreita o relacionamento. Não é massa isso? Mas tem vezes que ela pergunta quantas vezes, por quê? Aí vai chegando na quinta vez, eu digo, o bom mesmo não é tu perguntar a mim não, o bom mesmo é tu perguntar quem tu está interessado em saber, porque eu não sei por quê. Mas graças a Deus que isso só existe na minha mulher. Sabe, irmãos, vocês vão rir com o que eu vou dizer. O mundo está desejando um casamento de que forma? O homem cego e a mulher muda. Esse é o melhor relacionamento que o mundo está dizendo. Mas Deus está nos trazendo uma condição hoje à noite de dizer que sem comunicação nada vai para frente. Porque aprove a Deus, houve no coração de Deus de fazer o homem e se comunicar com o homem. E Érica falando aqui, e eu acho muito interessante, eu tenho aprendido, todo dia eu quero aprender com o Espírito Santo. E Deus disse que dentro da comunicação é melhor ouvir primeiro. Nós estávamos ontem numa reunião de casais e o coordenador de ciclo dizendo que instruía a sua família a não falar com uma voz mais alta para o outro.
e quando fosse dar uma resposta, respirasse e pensasse e não desse a resposta em cima da bucha. É como aqui em Provérbios. Porque palavras mal proferidas, ela machuca, ela cria traumas, ela cria rejeições, ela causa baixa estima. E isso não pode acontecer. Deus não deseja que isso aconteça. E é como em Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez ou loucura, e passa vergonha. Eu não quero ser essa mulher de passar vergonha, nem com ele, nem com ninguém. Cada dia mais eu tenho praticado, exercido essa questão do ficar calada, do saber ouvir. No início, quando eu comecei a treinar-me para ficar calada, né, até quando não tenho o que dizer, e aí Duval ficava incomodado com o meu silêncio. Mas eu preferia me resguardar de falar bobagem, de falar coisas que eu não deveria. Até mesmo palavras que eu iria dizer de forma insensata, iria me machucar. Então eu comecei a praticar de ficar calada. Porque na comunicação também há momentos de que você se comunica bem intensamente quando se cala. Não é verdade? A gente fala, a gente dá uma resposta tão alta, tão intensa quando a gente fica no silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Amém? Então, mas eu quero dizer que a comunicação ela é importante no nosso lar. A gente precisa, porque o que é comunicar? Comunicar, Duval, é quando a gente está expondo, dizendo o que a gente pensa, o que a gente sente. É a comunicação. Deus comunicou. Deus falou com todos nós. Lá no Jardim do Éden, Deus vinha ter com Adão e Eva, vinha ter comunhão. E Deus chegou para Adão e Eva, colocou, todos nós sabemos, as árvores e disse que ele iria tomar conta com Eva do jardim. E ele chegou para Adão e disse: olha, Adão e Eva, eu quero te dizer uma coisa, vocês podem desfrutar de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele ouve essa prosa, não é assim? Mas depois a Bíblia diz que chegou Satanás, um animal mais sarcás, e ele usou a mesma conversa que ouviu de Deus para com o homem, e ele perverteu a conversa. Ele foi se comunicar com Adão e Eva de uma forma sarcástica. E ele perverteu ao ponto de que o homem ficou confuso naquelas instruções, naquela conversa, naquela prosa que teve com Deus, para que ele não comesse daquela árvore. E o que aconteceu? O diabo perverteu de tal maneira, trocou palavras, e aí conduziu aos dois a desobedecer ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, a gente precisa também ter cuidado nas palavras que a gente está proferindo, para que a gente não use as palavras de duplo sentido, para querer danificar o outro, para querer tirar vantagem em cima daquela situação. Você sabia disso? A gente não pode, nós somos cristãos, nós somos família, nós somos maridos, homem e mulher, e a gente tem que policiar naquilo que está saindo do nosso coração, que vem do nosso entendimento, que estamos dialogando, que estamos resolvendo problemas, situações. A gente tem que ter cuidado, porque para que eu e Duval possamos estar mais unidos, juntos, com a mesma visão, com o mesmo propósito, a gente tem que falar de forma coerente. Amém? E hoje nós temos várias formas de se comunicar. Nós nos comunicamos olhando olho no olho. Faz quanto tempo que você não olha olho no olho? Nós comunicamos no toque. Às vezes não é um assunto que não é para falar,
Tem um toquezinho aqui, ó. Sabe, irmãos, nós aprendemos a estreitar o relacionamento. Nós aprendemos a sair da discussão e entrar na comunicação. E isso nós devemos entender e compreender o outro. Amém. A melhor coisa que existe é nós tomarmos o lugar do outro, ficar no lugar do outro. O que você queria que o seu cônjuge fizesse com você? Sabe, nós não temos nenhum problema hoje. Nós viajamos a semana passada e nós saímos de Campina Grande para ir para Touros e nós viajamos 4 horas. E quem mais foi com vocês? Espírito Santo. E o que foi que saiu? Saiu todas as conversas. E lá passamos 4 dias. E nós conversamos tudo. E não falta assunto. Porque nós aprendemos, irmãos, a proteger o nosso relacionamento. E só protege o nosso relacionamento conversando. Que bom você ter a compreensão do outro lado para lhe entender, de você dizer assim, eu não gosto que isso aconteça. E você não fazer para causar danos. Então a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 25:11, como maçã de ouros em salvas de pratas, assim é a palavra dita ao seu tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. São muitos os problemas que afetam as famílias hoje no dia a dia, mas pensamos que o fator comunicação é que envolve algo que pode mudar o teu percurso. Sabe, quantas palavras saiu da minha boca com grosseria, com atitudes que baixou a estima de Érica. Mas sabe que quando Jesus veio ser o Senhor e Salvador da minha vida, essas palavras foram dissipadas e entrou palavras de honra. Sabe, você foi feito dentro da comunicação, na compreensão do amor, você foi feito para promover e não para diminuir. Porque o amor promove, irmãos. A comunicação fala palavras saudáveis. Sabe quantas vezes nessa semana, dentro da comunicação, dentro do relacionamento, não saiu aquele feijão com o sal que você queria, e você crucificou a sua carne, abraçou a sua esposa que passou o dia todinho tentando fazer o melhor para você, e você disse assim, esse foi o melhor feijão que você cozinhou para mim. Sabe, você não pode perder as oportunidades de engrandecer, de trazer palavras que possa transmitir, que promover dentro da comunicação, irmãos. Sabe por quê? Porque do jeito que você precisa do ar para respirar e ter vida, um relacionamento sem comunicação não é relacionamento. Amém ou é de mim? Então, quando nós entendemos isso, tem alguns assuntos que nós estamos crescendo e estamos resolvendo. Porque não tem assunto entre o casal que diz, não toque isso, esse não é o momento, isso não vai dar certo. Sabe, deixa eu te dizer, dentro da comunicação, irmãos, não existe autoridade e nem palavras grosseiras. Você sabe pedir por favor, você sabe pedir por gentileza, você pode ser gentil. Pastor Tadeu está dizendo que faz parte. E é como o Duval falou, no nosso caminhar temos 33 anos de casado. Eu acredito que não só no meu relacionamento, que surgiu situações muito difíceis. Problemas que têm que ser resolvidos. E às vezes esse problema você nem imagina que vai bater na sua porta, né? É como aquela, ontem eu estava falando das estações, e chegou a estação do inverno, com chuva, com tempestade, com ventania, com tudo que tem direito. E você de repente depara com aquela situação, com aquele problema, e não sabe a princípio como resolver. E por não saber resolver, a gente um olha para o outro e fica tão desesperado
e esquece de que a gente precisa se juntar e procurar as palavras certas, procurar um meio para resolver o problema. Mas aí começa um a agredir o outro, um jogar culpa no outro, um cobrar do outro, e não é por aí. Mas eu já passei por isso, ao ponto de dizer assim, não dá mais. E dizer assim, é como diz, né? Chutar o pau da barraca e ir embora. Eu não aguento, não tenho como resolver esse problema, ele é muito grande, ele não quer me entender, porque às vezes existe essa situação. A gente tem que ter um relacionamento de empatia. A gente não pode colocar essa questão de empatia de lado, porque um bom relacionamento, o que é empatia? É sentir o que o outro está sentindo e tentar fazer para o outro como se fosse para você. Então, num problema, embora às vezes a gente não queira fazer, mas a gente esquece o nosso eu, esquece a nossa vontade e vai fazer a vontade do outro para ajudar o outro. Existem problemas que a gente não escolhe, eles chegam, como eu te falei. E é nessa hora que a gente precisa ter maturidade de parar, de pensar, de acalmar a nossa alma, as nossas emoções. Porque tem hora que se eu e você não estiver ligado espiritualmente, Jesus disse, aquele que não estiver ligado à figueira e não estiver dando fruto, é jogado fora. Gente, a gente precisa estar exalando a palavra, o Espírito. Porque nessa hora que a gente tem que se mover com o fruto do Espírito, dos problemas. E dentro disso que Érica está falando aí, queridos, nós devemos aprender uma coisa. Nós devemos atacar os problemas e não a pessoa. Porque muitas vezes nós atacamos e acusamos a atitude e queremos levantar um passado quando Deus não interessa mais do nosso passado. Você quer sacudir a poeira e fazer uma relação do que está acontecendo, de danos que está acontecendo por conta de um passado. Nós devemos, dentro dessa comunicação, desse estreitamento de relacionamento, atacar o problema e não as pessoas. Quando nós tivermos essa maturidade, nós caminharemos com algo muito importante. E Duval, e nessa hora que a gente precisa, em qualquer situação que surja no nosso lar, a gente precisa sentar. Não adiar, sentar. E dar a liberdade do outro dizer o que está sentindo, o que está pensando, o que acha com relação àquela situação. E saber respeitar, porque se não colocarmos também dessa situação, dessa interação do diálogo que tem que haver continuamente, faz parte da família. A gente não vai muito além. E a gente precisa colocar o respeito. Respeitar. Porque diante de coisas que eu poderia dizer assim, mas eu não tenho culpa de nada, te vira, camarada. Te vira. Dá um jeito, dá teu pulo. Será que eu estou dizendo palavras realmente que ele como homem está querendo, que espera de mim? Porque o homem, por sua natureza, ele é diferente. Ele é homem, ele é do sexo masculino. Ele também, suas emoções é totalmente diferente da minha, mulher. Não é verdade? Então, ele como homem, ele espera que eu venha valorizar. Ele como homem, ele espera que eu venha acreditar nele. Ela como mulher, venha e espera que ela deve ser amada, cuidada e respeitada. Vocês entendem isso? Deixa eu dizer uma coisa, ela vai voltar. Nós devemos, irmãos, atacar o problema e não as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembre que as pessoas podem ter um problema, mas elas não são o problema. Se elas não são o problema pode ser tratado. Como Érica está falando. Se Érica está dizendo que o homem gosta de ser respeitado, Deus gosta que a mulher seja amada. E sabe que isso é perdido no longo do relacionamento, quando era para ser mais honrado.
Sabe, nós tivemos uma conversa com meu filho, sábado à tarde, e eu falei algo assim para ele. Eu disse: olhar nos seus olhos. Ele disse: diga, meu pai. Digo: está vendo essa mulher aqui? Ele: estou. Ele vai casar. Eu disse: você deve honrar a sua esposa, assim como eu honro ela. E eu honro ela para a eternidade. Ela é muito diferente, eu sou muito diferente, depois que Cristo veio habitar em mim. Porque agora, irmãos, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele vive em você. E se Ele vive em você, e se Ele vive em mim, nós não somos o problema. Aleluia. Quando parte do ponto do reconhecimento, tudo vai dar certo. E eu quero dizer a vocês, mulheres, se você está sentindo dificuldade de ter teu marido como aquele melhor amigo, que assim deve ser, comece a pensar de que forma você pode voltar a atenção dele a conquistar teu marido. Porque eu digo sempre, Duval passa a maior parte do tempo trabalhando, se bem que eu trabalho com ele, mas a gente não mistura. Ele fica na tarefa dele ou nas minhas. E à noite ele chega, e há um momento de que Duval fica num estado que ele gosta. Aparentemente, para mim, poderia ser irritante, porque eu fico esperando aquele momento para conversar com ele, porque a mulher gosta de conversar, a mulher gosta de que o marido preste atenção, ouça o que ela tem para dizer, embora ela tenha já dito uma vez, 2 vezes, mas a primeira vez não foi igual à segunda vez, não é assim? A terceira vez já tem um detalhe. Deixa eu dar um toque ao marido, Érica. Meu amor, quando ela for conversar com você, tira o óculosinho, esqueça tudo, olhe nos olhinhos dela, porque ainda ela vai perguntar a você se você está entendendo. Não fique, porque ela vai dizer: tu está escutando múmia, ou eu estou falando com a cadeira. Então deixa eu dar logo esse toquezinho para você. Outra coisa que eu aprendi, ela vai voltar. Eu aprendi que os problemas do dia a dia da empresa ficam lá quando eu fecho a empresa. Porque senão, queridos, vai afetar o relacionamento. Mas tem uma coisa que ela vai relatar aqui para vocês, que só acontece comigo não, acontece com vocês também, homens. Porque nós temos uma caixinha como ela também tem, e nós temos a caixa da distração, e ela vai dar um toque para vocês, mulheres, que na caixa da distração que o homem está, não adianta você catucar que não vai sair nada não. Então aí você vai ficar aborrecida e vai dizer assim: não falo mais com ele, não é assim? Eu não quero mais conversa com ele, ele fica sozinho aí, eu não vou mais conversar. E eu ficava esperando Duval chegar, e ele tomava banho e deitava na cama. E eu nessa hora ficava do lado dele e começava com minha conversa, né? E eu começava a relatar: olha, Duval, isso assim, 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 aconteceu isso, e os detalhes vêm. Sentimental, né, na minha mulher, né, Érica? E aí ele ficou, né? Presta atenção, eu acho, viu? que não é só o meu marido, não. Deitado. Televisão ligada. Aí a televisão ligada, aí mexe aqui e eu conversando. Estudando no tablet. Aí pega o controle, bota aqui novo, pega o celular. E olha, é zoada na televisão, é zoada no celular, não é, Tadeu? Não sabe. Agora, se perguntar, está escutando o quê? É o jogo ou é essa mensagem? Nada. Nem me escuta, nem escuta a televisão, nem escuta a mensagem do celular, nada. É aquela coisa. Eu vou entender esse homem? Não. Então, isso aí não me cabe entender. O que me cabe nesse relacionamento é entender que ele está nesse estado do homem, é esse estado do homem. Eu não sei o que é que ele tanto pensa, o que é que tanto escuta, porque eu acho que não sabe nada. Vira aquela coisa. Enfim, eu vou brigar com ele, porque ele está curtindo esse momento que para mim não tem futuro nenhum.
Não vou. Eu respeito, saio de perto, vou fazer alguma coisa. Quando eu chego, que eu vejo que ele já cansou do celular, que já cansou de tudo, aí eu digo, eu posso falar? Ele diz, chega, minha filha, senta aqui. Aí a gente senta, ele dá um cheiro em mim. Diga aí, o que é que você quer, meu amor? Então, a mulher precisa discernir esse momento. E antes de passar para Duval, deixa eu ler algo aqui que a gente conhece. Mas é tão lindo, tão maravilhoso, e que diz assim: olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu. Em 1 Coríntios 2, 9. Mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E para a gente antecipar mais, eu vou descer para o 14, e diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, diga assim, nós. Porém, temos a mente de Cristo. Eu agora vou fazer, uau, que coisa mais linda, extraordinária. É porque estamos num reino de que nós conhecemos o que Deus pensa. Nós não temos como ficar dentro de um relacionamento a dois, de duas pessoas diferentes, de sexos diferentes, que pensam diferentes, todos sem saber como caminhar em harmonia. Porque Deus, Ele nos revela. Nós temos a sabedoria do alto. Nós temos o Espírito Santo se movendo em nós. E tem mais, se eu e você nos atentarmos ficar ligadinho em comunhão, em conversa com Ele, no cochichadozinho com Ele, Ele vai te revelar coisas tremendas, coisas pequenas, que você pode ajustar e fazer com que seu relacionamento fique expert. Um exemplo de vida. Porque quantas vezes eu cheguei para o Senhor chorando, e lá no chão Ele me instruía e me instrui. Ele conversa, Ele me dá instruções, Ele me dá orientação. E o Espírito Santo se move em nós, porque a gente precisa estar sensível. Eu preciso estar sensível aqui o estado de Durval. Porque tem hora que ele é homem, mas ele precisa do meu apoio. Ele precisa de eu que esteja junto dele. Às vezes não é nem com palavras, mas a nossa presença vai fortalecer. Entendeu o olhar dela? Se você entendeu o olhar, você já entendeu tudo, né? Porque na comunicação já sinalizou que está liberado. Então, irmãos, dentro de um relacionamento existem conflitos? Não, vamos ser hipócritas não. Um só respondeu. Dentro de um relacionamento existem conflitos? Existe. Deixa eu te dizer. Mas isso, irmãos, nós podemos tirar um proveito. Se nós entendermos, para que os conflitos possam ser solucionados de uma forma a promover algo de paz, deve ter uma boa comunicação. Sim ou não? Falar o que está sentindo e por que está sentindo-se assim é extremamente importante quando é compreendido. Porque quantas vezes deixa de besteira, tá? Deixa de ter o moído, tu já vem com esse assunto de novo. Isso não foi tratado, irmãos, dentro da comunicação.
Isso precisa ser tratado. Nós somos adultos, nós somos maridos, nós temos mulheres, e nós precisamos, dentro da comunicação, compreender o outro. Amém ou é de mim? Pode falar, Érica. E vou falando isso, eu quero endossar dessas palavras de Duval. Sabe que no casamento, no relacionamento, vai existir um problema que às vezes é tão doloroso que você, quando passa por aquela situação, não resolve e deixa o problema mal resolvido aqui. A gente precisa aprender, ainda que esse problema a princípio venha a doer, não é isso? Não tem problemas que mexem com as emoções, com a alma, com os sentimentos, mas a gente precisa não agarrar ele, mas a gente colocar ele numa situação para a gente tratar. E de que forma? Numa transparência. Eu não posso ter um relacionamento com Duval se eu não for transparente com ele e comigo mesmo. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, de tal maneira que eu possa chegar para ele diante daquela situação que tanto causou danos e dizer assim: Duval, isso me causou danos, vamos resolver esse primeiro ponto, a gente tem que fazer isso. O segundo ponto, não vamos mais, eu tenho que dizer, por quê? Porque essa palavra que você disse em tal situação, eu odeio, eu não gosto, eu não suporto. Mas por que, Érica, você não suporta? Porque um dia aconteceu isso, eu sou nova criatura, mas acontece que eu não gosto, então, então não vou usar essa palavra. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo ser claro nessa situação? Então, são problemas que a gente precisa tocar e resolver. Nós não podemos passar a folha da nossa história e aquilo ali ficar ali. Porque mais na frente vai surgir outro problema que tem alguma coisa a ver com aquilo ali, vai ficando uma bola de neve. E lá na frente você diz assim, eu quero me separar. Mas por quê? Porque foi juntando probleminhas e não desenterrou, foi Érica, desenterrou resolver. Os defuntos todos. É por isso que quer se separar. Desenterrou todos os defuntos. Levou à tona. Falou tudo. Depois diz, não era para eu ter falado. Porque dentro da comunicação, queridos, deve ela ser aplicada com sabedoria. E o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o homem temer ao Senhor. Então isso que Érica está falando se restringe a um assunto em questão, em caso de existir problemas não resolvidos do passado. E sabe que nós tentamos resolver todos os problemas do passado que ficaram como brecha e que o diabo pode entrar pela brecha, porque Jesus só entra pela porta. Então as brechas devem ser fechadas. Mas ele diz, eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então, irmãos, tem comportamentos que destroem a comunicação. Tem muitos comportamentos, mas eu quero falar de alguns. Nós já estamos terminando, porque nós gostamos de honrar o tempo. Um comportamento que destrói a comunicação é você falar sem parar. Só você está certo, só você é o poderoso, só você acerta tudo, só você sabe de tudo. O outro é você interromper a outra pessoa quando ela está se comunicando. Caramba, nós fomos agora para Portugal, que povo educado. Eu disse, mas Érica, a gente aprendeu muita coisa. Porque a gente estava falando com o recepcionista do hotel, e eu fui falar, e meu irmão foi entrar na conversa, ele disse, Senhor, primeiro eu vou responder o que ele perguntou, depois eu lhe atendo. E às vezes a nossa cultura, ela começa com um assunto, dá uma parada aqui, já traz outro assunto. Na comunicação você deve resolver aquilo, dar o ponto e começar uma linha nova. Amém?
Comunicar-se com alguém cujos olhos passeiam por toda parte. Vai falando aí, ó, e está no celular. Ei, é contigo mesmo. Queridos, nós devemos parar. E sabe que as famílias hoje, Érica, está tendo uma comunicação que não é eficiente. Se chama comunicação do lar na net. Agora, senta para o almoço e cada um desce com o seu celular, de frente para o outro, e começa a conversar no WhatsApp. E nessa situação, talvez as pessoas pensem que eu sou falho. Porque de tanto ver isso, eu abominei essa questão de WhatsApp. Se tem eu, minhas filhas, para que eu criar um grupo com minhas filhas? Me diga. E deixar meu marido fora. Aí se tem eu, meu marido e minhas filhas, para que eu criar um grupo da gente? E tudo não fica numa casa, para que criar um grupo? Não, mas é porque eu estou fora. Homem, pega o telefone, antigamente só tinha para ligar, ligue, fala o que quer, diga o que quer e acabou-se. Graças a Deus. As outras coisas se resolvem em casa à noite, mais tarde, a hora que é oportuno. Não é, mas se criar um negócio de um WhatsApp, um grupo para ali, eu abomino. Então, às vezes, eu tenho essa deficiência. Nós fomos ontem ministrar num grupo um ciclo de casais. E há uma semana eu vi que ele mandou uma mensagem. Eu entendi que seria algo com relação à ministração. O que é que eu fiz? No dia certo de ir, pela manhã, eu abri, olhei. Está entendendo? Não é para resolver para ontem? Então, para que ficar? E entendi que ele, no cuidado, mandou. Mas fica, conversinha vai, conversinha vem. Eu pelo menos não tenho a natureza para gerar esse tipo de comunicação. Estou fora. Eu prefiro chegar, quer falar, conversa comigo, não é isso? Telefona, mas fica um WhatsApp. Homem. E respeito. Respeito aquilo que eu não gosto, mas se você gosta, respeito é isso. Mas para mim, eu não quero para a minha vida. Porque a melhor coisa que tem do que eu estar no WhatsApp com o meu marido é estar com ele. Porque de perto é melhor. Olha. Mas se de repente minha conversa está muito, ó, como está, no mimimi, que ele fizer assim, eu digo, a conversa está estendendo. Olha para mim. Não é assim? Essa semana eu digo, tu está ficando nervoso porque eu estou com uma conversa sem fim? Ele disse, me diga logo, termine logo essa conversa. Estica muito, né? Feito chiclete, né? Então, vamos voltar para aqui, né, Duval? E a gente precisa ser sensível para cada situação, a gente esperar o momento oportuno para a gente conversar. Né? Na hora que a gente está numa mesa, Deus sabe muito bem, tantas oportunidades para quantas questões ser resolvidas, interagir na mesa. É dentro de da muita comunicação, importância. Queridos, que era que está falando, não tem um dia atrás do outro e uma noite pelo mês, não. Viu, meu filho? Eu lhe pego, eu vou guardar, eu vou passar na sua cara, eu vou dizer todas as verdades. Não, querido. Dentro da comunicação de Deus, a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa. Deus tem desejo que tudo seja resolvido hoje. Não guarde para amanhã o que se pode ser resolvido hoje. E fale tão somente a verdade. Ia falar isso agora. Ia falar justamente isso. A importância de saber falar. Isso que era que está dizendo. E fale somente a verdade. A importância de saber falar está em Efésios. A gente está fechando agora. Efésios, no capítulo 4. Posso ler? Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E um bom relacionamento é quando você firma na verdade.
Nós não precisamos viver um relacionamento a dois, como o Duval disse, para a eternidade, que assim seja, com mentiras. Vai parar aonde? A insegurança, o medo. Nós não precisamos. Se erramos, fiz isso e errei. E você precisa saber. Se acontecer tal coisa, e que às vezes Duval sabe que eu não gosto, Érica, aconteceu tal situação. Não vai omitir de mim. Eu não preciso que alguém venha dizer a Érica. Eu mesmo digo. Sabe, é muito louvável. É muito apaixonante. Quando nós chegamos à presença do Senhor e pedimos perdão a Ele, Ele deu um chute em nós? Ele pegou um cinto e chicoteou as nossas costas? O que foi que Ele fez, querido? Ele nos acolheu. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vai para a sua esposa, que você diz, minha filha, amor, galega, eu chamo ela de galega, eu errei. Eu queria a sua compreensão, a sua gentileza. Eu errei. Você me compreende isso? Eu fiz Você porque eu pensei que pessoa. foi assim. Mas aí, Érica, eu sei que você não gosta desse jeito. Mas eu fiz, né? Vamos resolver isso e vamos para frente e vamos mudar. Não é diferente? Porque a comunicação, ela confessa. A comunicação, ela não omite. E quando ela confessa, a presença não vai deixar que gere insegurança. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Depois que Cristo entrou na minha vida, eu não quis mais mentir. Eu não tenho segredo com minha esposa nem com minhas filhas. Elas não serão nunca a última a saber. Elas serão a primeira. Porque se alguém vier, tu sabe o que aconteceu? Ela disse, sei tudinho. Nós temos uma comunicação plena na presença do Senhor. E então, eu queria, antes de Duval fechar, que é de costume, né? Então, dizer a vocês que nessa comunicação, eu acredito que poucos aqui, não sei, eu pelo menos ouvi recentemente essa palavra, possamos colocar o know-how. Será que eu disse certo? Ai. Know-how, ai. Know-how. É saber fazer, comportar e agir de forma eficaz, que traga resultado. Então, na nossa vida, no nosso relacionamento, para mim, como pessoa, como cristã, que eu coloque isso, saber agir, se comportar, fazer de forma correta. Isso é de muita honra para nós mesmos. Não é isso? Para o nosso esposo. Porque a mulher, né, que ela tem os princípios de Deus, ela é a coroa do marido. Então, eu quero ser essa coroa para ele. Vai ser sempre. Porque não é a coroa, tipo, a coroa é que o rei tem maior orgulho, não é isso? De dizer, eu sou o rei, olha aqui minha coroa. Uma coroa, ela é de grande valor, de joias preciosas, trabalhadas. Então, eu sou aquela coroa trabalhada pelo Senhor. Eu tenho muito valor e eu quero muito mais no Senhor. Eu quero mergulhar mais no seu espírito, porque eu quero conhecer mais a mente do Senhor. Eu quero ser mais convencida pelo Senhor, porque eu tenho um coração muito grato a Ele, por todas as coisas que Ele fez na minha vida. Quem eu era? Era uma mulher revoltada, tímida, desejava a morte, e hoje quem eu sou? Então eu sou muito grata a Deus, pelo que Ele fez em mim e na minha família. Pelo que Ele está fazendo. Porque eu quero te dizer nessa noite, vida 2 é uma vida contínua. Eu sei que eu vou chegar na velhice e vai ter outras coisas, vai ser outras coisas novas, não é isso? Para que a gente possa estar aprendendo nos relacionamentos. Como agora estou na fase de ter que responder a Duval, o que nem eu mesmo não sei. Agora eu fecho. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te dar uns conselhos para você evitar a crise da comunicação. Quem quer ouvir? Amém. Tenha um tempo de ouro com sua esposa. Saia frequentemente com ela. Aprenda a falar
ouvir. Tenha um tempo como vocês namoravam. Vocês devem ter boas recordações, sonhos apaixonados, de cara para o futuro. A importância das comemorações. Elogie sempre. Seja uma surpresa na vida dela. Viva pensando não em você, mas viva pensando na comunicação do relacionamento. E quando você terminar a comunicação, faça somente isso. Beije. Deus abençoe. Pai, nós te louvamos. Seja engrandecido, Senhor. Nós queremos te dar graça por esse momento, por essa noite. Nós queremos te agradecer pelos nossos pastores, pelo nosso ministério. Nós te apresentamos diante de você o nosso apóstolo. Nós queremos te render graça pela equipe que trabalha, pelo corpo diaconal, por todo aquele que voluntariamente tem se levantado para te servir. Muito obrigado, Senhor, por esses casais que se dispõem de toda quinta-feira vir ouvir falar de família, porque casamento é uma instituição sagrada e é para a eternidade. Nós queremos te engrandecer e te dar graça pela vida do pastor Tadeu, pela nossa ministra Rita, que tem se levantado sobre esse trabalho, os encontros de casais. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer que devemos estar cheios do Teu Espírito. Nós te rendemos graça, Espírito Santo, por momentos em orar com você em línguas, para termos sabedoria, espírito de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza. Nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós somos muito agradecidos, porque você nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino do teu amor, nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A graça é tua, o favor é teu, nós provamos do teu shalom, a unção é tua e nós somos dependentes disso. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus.